Então, o método STAR é um método muito usado por várias empresas no mercado, né? Historicamente é bem conhecido porque você consegue trazer fatos e dados. E é muito importante quando você vai realmente explicar algum projeto, alguma atividade que você está envolvido, trazer uma abordagem sólida e estruturada. Isso faz total diferença da forma como você conta a história e aborda ela seja numa apresentação interna numa empresa, seja para você se posicionar para um gerente, um coordenador, um diretor, seja para uma avaliação anual de desempenho, seja também para uma entrevista, como foi o caso do Lauro, que também ele estava usando tanto internamente quanto fazendo entrevistas, né? Então, a gente consegue trazer as etapas do STAR, que ajuda muito a ter uma estrutura sólida. Então, um S de situation, que é o contexto atual no qual a pessoa está inserida, envolvida, seja o contexto da empresa, os desafios, as oportunidades naquele momento, as áreas envolvidas, as pessoas envolvidas. Isso é muito importante, seja uma condição financeira, enfim, seja o que for. Vou trazer também um pouco de dados aí, mas principalmente a situação em si, para a pessoa ter uma dimensão do nível de complexidade, porque às vezes a atividade que você fez é um pouco mais simples, mas o contexto que está ingerido era bem difícil. Então isso também tem que ser levado em consideração. Trazer essas ênfases do contexto, ou tem um aspecto político, tem um conflito, enfim, ou uma situação difícil ali de como você está, também é importante. Depois o T do task, que são as tarefas que você de fato era responsável, então dá ênfase ó, em qual é a sua responsabilidade naquele momento, quais são as pessoas envolvidas, se você estava influenciando alguém, liderando, quantas pessoas estavam no seu time, se você é um tech lead, quantas pessoas estavam lá com você envolvidas, quantas áreas envolvidas também, você tinha envolvido algum time externo também, algum parceiro, algum time de cliente ou fornecedor, isso também é importante para dar ênfase no compositor da tarefa. E o A de actions, de ações, quais são as ações que você fez como profissional? Seja você um engenheiro júnior, pleno, especialista, sênior, não importa. O que você fez para aquilo lá acontecer, para atingir o tal objetivo e ou que você influenciou os profissionais a fazerem, profissional par ou outras pessoas. E trazer também os resultados. Isso é muito importante. E às vezes o pessoal negligencia bastante, que o R de results. Então, você trazer os resultados que você atingiu. Então, trazer isso com data points. Olha, o objetivo era, por exemplo, entregar valor com um pipeline de dados, igual o Lauro bem comentou um pouco tempo atrás. Como esse pipeline de dados vai ser desenvolvido? Essas são as tarefas. Qual que é o contexto daquele pipeline? O contexto é de um projeto para entregar valor para de negócio X para conseguir habilitar um caso de uso Y. Legal, ótimo. Quais são as ações que eu fiz? Eu como engenheiro sênior, especialista, eu fiz a ação de desenvolver o pipeline, mas eu precisei envolver outras áreas, eu precisei falar com o profissional lá, precisei modelar tabela no Cassandra. Modelou a tabela no Cassandra? Quantas tabelas você modelou? Quanto tempo você gastou desenvolvendo esse pipeline? Quantos componentes você usou? Quanto o pipeline custou em termos de eficiência no começo e depois que você tunou, fez o trabalho? Isso já traz data points, que o Lauro chamou de big numbers, né? Os data points, para você mensurar qual foi o seu impacto e retorno. Então, olha, o primeiro pipeline estava, vamos dar um exemplo aqui, gastando 5 horas para rodar. Era um volume de dados muito alto. Quantos dados você tinha? Lá no contexto você já fala, estou falando aqui de centenas de terabytes, estou falando de alguns terabytes, você tem o patamar da coisa. Então, se você traz esses data points no seu método STAR, você está contando a história de um jeito totalmente diferente. E os resultados conseguir entregar isso, às vezes, de repente, nem está sendo efetivamente usado ainda. Se tiver, melhor. Mas já deu impacto, se já tem alguma notoriedade, coloca também. Olha, reduzir o tempo e o pessoal tá usando, tá gerando lá, ainda não está pronto, implementado, mas já tem essa parte. Ou já chegou em produção e está rodando em X tempo, há X meses. E se tiver uma variável de retorno para o negócio, melhor ainda. Então o results não necessariamente, poxa, eu tenho que ter um retorno de negócio. Não, às vezes é um retorno técnico, eficiência no pipeline, habilitação de outros casos de uso e tal, né? Isso serve para qualquer área, na verdade, né? Quando a Qualquer gente área. pensa em resultado, a gente pode estar falando aí Sim. de um analista de marketing, por exemplo, um analista de negócio, que tem um resultado ali com o cliente, né? Puxa, ganhei a fidelização do cliente, o cliente fechou o contrato, renovou o contrato por essa. Isso. Por esse projeto aqui, né? Pelo Exato. impacto que trouxe para o cliente. Então, também é possível trazer resultados qualitativos, né? Quando a Exato. gente não tem uma métrica aí Exato. quantitativa. A abordagem STAR pode ser usada em qualquer área, em qualquer contexto, basicamente. Perfeito.
tem várias aplicações. E o que acontece é que na área de tecnologia e dados, por incrível que pareça, a gente acaba usando pouco, né? O AI e tal. Aham. Os profissionais não usam tanto, infelizmente. Sim. Então, a ideia é que é difundir isso.